turma, aqui é a professora Rúbia, na disciplina de Fundamentos e Ações Preventivas em Saúde. O tema da aula de hoje é a continuidade da aula passada, né? Sobre índices e indicadores de saúde. Os coeficientes, ou também conhecidos como taxas, eles medem o risco ou a probabilidade de qualquer pessoa da população que tem de vir a adoecer ou morrer em determinado local e ano. Então, para calcular, o numerador ele é colocado o número de casos, que é o número que vai em cima, e o denominador é colocado o número da população exposta àquele risco. Então, por exemplo, a gente tem os subconjuntos da mortalidade. Então, a gente tem ali no centro o número de óbitos, depois casos graves, depois de doenças, depois número de infectados, depois o número de indivíduos expostos e depois a base populacional do risco. Então, por exemplo, um coeficiente de morbidade, né? E aqui para vocês exemplificar o coeficiente de morbidade por tuberculose. Então, a gente pega uma doença específica, né? De uma região específica. Então, vamos lá. Um coeficiente anual de incidência de 5 casos de tuberculose por 1.000 habitantes informa sobre a dinâmica do aparecimento da afecção e significa que a chance de um indivíduo tomada ao acaso naquela população de adquirir a doença no período de 1 ano é de 5 em 1.000 ou de 1 em 200. Então, ele pegou uma determinada região, uma região específica, contou o número de casos de tuberculose dentro de 1 ano e colocou ali embaixo o número da população exposta àquele risco, né? E aí foi uma proporção de 5 para 1.000. E aí, dividindo esse valor em números iguais, a gente tem a chance de 1 a cada 200 pessoas de pegar tuberculose. Coeficiente de letalidade. Ele mede o risco de morrer nas pessoas que já estão doentes. Avalia a capacidade que uma determinada doença possui de provocar a morte em indivíduos acometidos por ela. Mede, em outras palavras, a gravidade da doença. Então, por exemplo, né, aqui embaixo está a referência, casos de meningite em crianças por ano, segundo a cura, o óbito e a taxa de letalidade no município de Ponta Grossa, no Paraná, entre 2002 e 2011. É provável que a etiologia, a causa da meningite, seja a principal razão da diferença nos coeficientes de letalidade, de gravidade, no decorrer dos anos. As meningites que têm uma bactéria como agente patológico são mais agressivas e, consequentemente, mais letais. E as meningites que são transmitidas por vírus apresentam a letalidade mais baixa. Na figura 5, se pode avaliar o comportamento dos coeficientes de incidência de meningite em relação às variáveis climáticas separadamente. Então, aqui, gente, olha, nós temos o coeficiente de letalidade e depois eu mostro para vocês o coeficiente de incidência, tá? Então, a gente tem em azul a alta hospitalar, né, a cura, em vermelho o óbito, e aqui em verdinho com triângulo o coeficiente de letalidade, tá bom? Então aqui ó, temos toda a curva mostrando que em 2007 a gente teve um pico de letalidade. Então serve isso daqui como base de estudo e também para tomada de decisões e controle, né, da doença. Aqui o coeficiente de incidência citado no slide anterior, ele vai medir a frequência de casos novos de uma doença em determinado local e tempo, por exemplo, no município de Ponta Grossa, no Paraná. E ele traduz a ideia da intensidade com que acontece a morbidade em uma população. Ele mede a frequência de uma doença no tempo. Permite medir a progressão e a regressão de uma doença, através do número de casos novos que surgem a cada momento, tá? O coeficiente de incidência ele pode ser calculado em períodos de tempo variáveis, por exemplo, em dia,
por semana, por mês, por ano ou por anos, tá? Por década. A taxa de incidência, então, é o número de casos de uma doença em determinada comunidade em certo período de tempo pela população exposta ao risco de adquirir a doença no referido período. E aí a multiplicação por 10 aí. Aqui um exemplo para vocês de coeficiente de incidência. Então, nós temos dados, né, retirado aqui do site do governo, que mostra o coeficiente de incidência por 1 milhão de habitantes de Covid-19 por unidade da federação. Tá? Esse dado é de 17 de abril de 2020 às 14 horas. Então, a incidência nacional é de 160 casos a cada 1 milhão de habitantes. É emergência em vermelho, onde tem 50% acima da incidência nacional. Atenção, em bege, entre 50 e a incidência nacional. E alerta, abaixo da incidência nacional. Tá? Então, nós temos aqui uma situação de alerta, de atenção e de emergência com relação à incidência nacional. Aqui embaixo estão todos os estados, então o Brasil ali em 160, que está aqui na coluna do meio, tá? Mais ou menos aqui central, né? E aí, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem uma incidência nessa época, em 17 de abril de 2020, de 280 casos a cada 1 milhão. Então, é uma média maior do que a nacional, tá? Então, esses estados aqui são considerados de alerta, e aqui, né, de atenção, e aqui já é o estado de emergência, tudo bem? Então, esse é o coeficiente de incidência. Aqui, dando continuidade ao estudo anterior, né, com a referência aqui embaixo, esse gráfico é o gráfico C, ele vai mostrar a variação média mensal da incidência de meningite em crianças com a umidade relativa do ar no município de Ponta Grossa. Então, percebe-se que nos meses de janeiro a dezembro, entre 2002 e 2011, observou-se ainda que a elevada incidência de meningite nos meses de outubro e novembro, provavelmente devido ao acréscimo de temperatura do ar e da precipitação pluviométrica, verificou-se, porém, que nos meses de outubro e novembro, o percentual de umidade relativa do ar foi ligeiramente inferior, surgindo que esse elemento climático pode ter sido um dos fatores relacionados com o aumento da incidência observada nesse período. Né? Então, nessa imagem aqui, a gente só tem a umidade relativa do ar nos meses de janeiro a dezembro dos anos de 2002 a 2011. Então, a linha contínua é a umidade relativa e o pontilhado é o coeficiente de incidência da meningite, tá bom? Então, é isso que ele falou. Nos meses ali de outubro, que está maior, né? Outubro, novembro, uma incidência maior e, coincidentemente, a umidade relativa do ar também estava menor. E isso serve, né? Para que sejam tomadas medidas para prevenir o risco de exposição aqui da população, e uma população específica que trata-se de crianças. Prevalência. A prevalência é um dos indicadores que permitem medir a morbidade. Através dela, pode-se calcular a quantidade de indivíduos doentes ou com qualquer outra característica existente num determinado período e lugar em função de uma população específica. Por exemplo, em período de um ano, de um mês, de uma semana, que é a prevalência de período, ou de um determinado momento, que é a prevalência pontual. A prevalência, conhecido como coeficiente de medidas de frequência, permite planejar recursos em função do número de doentes existentes na comunidade. E aí tem propostas epidemiológicas que identificam fatores causadores de doenças. Então, aqui um exemplo ainda, né, com relação ao estudo da meningite, uma distribuição de frequência dos casos confirmados de meningite em crianças
segundo sexo no município de Ponta Grossa, no Paraná, entre 2002 e 2011, tá? Então, isso daqui é uma medida de frequência, de prevalência, sendo um pouco maior no sexo masculino em alguns anos e, às vezes, essa diferença do sexo masculino é um pouco maior também. Esse gráfico aqui, ainda com relação ao estudo de meningite, né? Ele mostra a distribuição de frequência dos casos confirmados de meningite em crianças segundo a sua etiologia. Se é uma meningite de origem bacteriana, de origem viral, de origem tuberculosa ou aquela não especificada. Não convém fazer aqui, né, a leitura desse gráfico, mas aqui a gente mostra os diferentes casos de diferentes etiologias da meningite nesse período, né, de janeiro a dezembro do ano de 2002 e 2011, que corresponde ao estudo. E aqui, por exemplo, são as tomadas de decisões, né? A prática recomendada para a prevenção da Covid-19. Então, a partir dos dados, dos coeficientes e das taxas, a gente consegue obter números específicos, né, de uma população específica, de uma doença específica, e tomar as decisões para promover a saúde daquela população, né? Então, aqui, por exemplo, essa imagem aqui ela é retirada do boletim epidemiológico de Covid-19, e aí está lá, as práticas recomendadas para a prevenção da Covid-19. Considerou-se como indivíduo com prevenção ideal para a Covid-19 todos aqueles referindo na quinzena anterior à entrevista, ter estado em isolamento social, ter mantido o distanciamento de pessoas com sintomas da doença, ter realizado higiene regular das mãos e de objetos de uso frequente, assim como as práticas complementares de higiene, ter evitado tocar nos olhos, no nariz e na boca após contato com superfícies e pessoas e ter adotado práticas recomendadas de etiqueta respiratória, né? O percentual de indivíduos com 18 anos e mais que referiu realizar o conjunto completo de práticas recomendadas para a prevenção da Covid foi de 36,7%, sendo as mulheres esse número de 39,9% e os homens de 33%, ou seja, aproximadamente 37% da população adulta no Brasil referiu a realização simultânea das práticas citadas anteriormente. Então, esse daqui nada mais é do que um estudo, né, feito com a população com relação à prevenção das práticas, mas serve de controle para a população. Então, são controles, são tomadas de decisões que vêm a partir de dados levantados da população brasileira. Os pontos negativos dos indicadores de saúde. Por exemplo, a descontinuidade de coleta de dados, então tem informações ali que elas estão desatualizadas, que elas precisam, né, ter números mais recentes. A baixa cobertura da rede de amostragem também, porque às vezes você pega só uma pequena porcentagem daquela população. Um atraso ou desatualização de dados, bem como as mudanças de metodologia, às vezes eles vão mudar uma forma de fazer uma nova coleta, né? Isso tudo pode prejudicar a identificação de tendências espaço-temporais de fatores sociais e ambientais também. Aqui eu deixo todas as referências, tá? Que eu citei para vocês tanto na aula da semana passada quanto nessa aula também. Eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre os indicadores e os índices, os coeficientes, as proporções que a gente tem para a população, tanto as populações globais quanto, né, de forma específica também. Espero que vocês tenham entendido um pouco como que funciona e eu fico à disposição de vocês no nosso encontro online. Até mais!